Enem 2026, já com aquele saborzinho, né, das mudanças que já aconteceram em 2025, né? E o pessoal aqui já está divulgando qual o modelo que eles acreditam que vale para este ano, né? Então, há essa insistência, né, na história do modelo. Vamos ver aqui esse vídeo da menina aqui do hospital Questiona, né, do Questiona, que ela falou, né, ela apresenta o modelo dela e vamos ver aqui. Eu não vi o vídeo, tá? Então vou reagir às cegas, tá bom? Vamos lá. Muita gente perdeu ponto usando coisas que não deveria mais usar na redação do Enem, então vou te mostrar agora o que seria o modelo ideal, coisas que eu usaria na minha redação para conseguir tirar uma nota excelente. Eu peguei uma redação de vocês, eu pedi para vocês enviarem assim, gente, todo mundo que tirou 980, 960, me manda a redação, porque eu vou É, mostrar para todo mundo aqui o que vocês seria o real, fizeram de né? especial para conseguir essas notas. Então, todas as redações são redações reais de 2025. Vou mostrar para vocês primeiro que ela usou 4 referências. E foram todas referências, olha só, jornalista Eliane Brum, conhece? Não, eu também não. Lilia Schwartz. Depois tem ONU, ok, mais simples, e o sociólogo Boaventura de Souza Santos. Se vocês conhecem, parabéns, mas de fato são referências muito específicas e isso é uma das coisas que o Enem mais quer agora, porque se você olhar a cartilha do Enem, eles colocaram aqui que eles não querem mais repertório de bolso, e eles estão penalizando isso. O que seria repertório de bolso? Basicamente aqueles que todo mundo usa, aqueles que são já bem manjados, e não por todo mundo usar, mas porque são aqueles repertórios que se encaixam em qualquer tema, mas na verdade não se encaixam em. É aquela história, né, do repertório já cansado, né? Tipo a forçação de barra. É isso que o Enem está penalizando, né? Porque ao longo dos anos a banca via textos que era claramente ali sem um diferencial conseguindo a nota alta, né? Então a ideia é realmente penalizar quem faz um texto que não tem alma, né? É aquele texto muito padrão, né? Então colocar, digamos assim, colocar no seu devido lugar, digamos assim. Nenhum justamente por causa disso. Ele deu de exemplo Utopia, que eu jamais usaria na minha redação. Ele deu Ótimo. exemplo Bauman, que eu também jamais usaria na minha redação. Por quê? Porque eles estão colocados aqui como exemplos negativos, exemplos que eles estão ensinando para os corretores que eles devem tirar pontos se aparecer um repertório Bauman. E você vai lá e vai botar o repertório Bauman. Não é bem isso, né? É o mau emprego, né? Mas, assim, realmente, se a pessoa bota Balma, bota Utopia, já acende o alerta vermelho, né? O avaliador, ele já olha a redação ali já, né, com o pé atrás. Entendeu? Então, ele colocou aqui, por exemplo, como repertórios bons. Historiadora Maria Beatriz Nascimento. Você conhece? Não, eu também não. Romance Úrsula. Música do Cartola. Ok, aqui já estamos um pouquinho melhor. E o que ele pede, na verdade, não é simplesmente você usar repertórios desconhecidos que, beleza, vamos partir pro outro extremo, né? Já que a gente não pode usar esses mais conhecidos, vamos usar o que ninguém conhece. Não é por aí também. Você pode usar filme, você pode usar série, você pode usar. Que inclusive é uma coisa que eu super recomendo, porque não existe filme clichê, coringa. Né? Não existe nenhum filme que você pode dizer, não, esse filme que todo mundo usa. É difícil, sabe? Especialmente se você pegar algum filme, alguma série, alguma música que fale sobre esse tema. E essa é a grande sacada para o Enem 2026. É você. Só dar uma pausa aqui. Os exemplos, né, que dá a cartilha, até mesmo quando eu li, eu achei que a cartilha deu uma esticada na baladeira, né? Assim, tipo, opa, será que o que eles estão colocando realmente é exequível, né? Então, eu fiquei com aquela dúvida, né? Porque realmente o exemplo que seria o ideal deles consumia muita linha, né? E talvez na vida prática talvez não funcionasse tão bem. Mas ela está falando aqui dos repertórios, né? É isso, é diversidade, né? É usar aquilo que vocês aprenderam ao longo da formação e trazer para a redação de uma maneira que fique bem conectado, né? Colocar qualquer coisa. Não levar aqueles repertórios fixos, que você vai usar aqueles três para qualquer redação.
Mas você pode levar algumas coisas já pronto, porque eu perguntei aqui para essa seguidora maravilhosa que disponibilizou essa redação como é que ela pensou nesses repertórios tão diferentes e tão difíceis. Ela falou assim, Sara, conforme eu fui fazendo os temas das redações, eu fazia por eixo temático, que é uma coisa que a gente faz bastante também na plataforma do hospital, em que a gente separa todos os diferentes tipos de redação em eixos, ou seja, tem o eixo, por exemplo, mais voltado para tecnologia, um eixo mais voltado para o meio ambiente, um eixo, entendeu? Então você tem ali vários eixos diferentes e para o eixo meio ambiente você pode ter uma referência que você já memorizou, porque você pode usar aquela em várias redações diferentes do eixo meio ambiente, por exemplo. E uma coisa muito legal, que conforme a gente vai fazendo as redações, tem muita referência nos textos motivadores. E você não pode usar naquela redação as referências desses textos motivadores, mas você pode usar aquelas referências para outras redações. Então, uma das melhores formas de você aprender. Aí, assim, fica uma observação, né? Não é que não pode usar o dado do texto de apoio, né? Que não pode usar. O que não pode é ficar limitado. Então, o Enem, ele pune o candidato, pune assim, né? Ele conserva, né, a competência 2 no 120 naquelas redações cujas informações não vão além do que já está no texto de apoio. Né? Então, não é que não pode usar. Você usa, mas você tem que ir além. Se a sua meta é chegar no 960, 980 ou até mesmo 1000, você tem que ir além. Né? Você não pode simplesmente ignorar os textos de apoio. Esse é um... Não usar é uma interpretação muito comum. Vamos lá. Referências é usar os textos motivadores, não nessa redação, mas em outras redações, porque você pode falar de várias coisas diferentes, do tipo, se você tiver, por exemplo, uma redação que o tema é sobre, eu fiz isso uma vez, que é sobre aquele tema do registro civil. Uma das coisas que eu pensei era sobre o acesso à saúde, que a pessoa não tinha como ter acesso à saúde se ela não era nem registrada. E aí o que eu pensei foi, vou usar uma referência do eixo saúde em um tema cujo eixo é muito mais na ideia de cidadania e direitos das pessoas e tudo mais. Entendeu? Então você pode encaixar esses temas de acordo também com o seu próprio argumento. Então você pode usar argumentos de outros eixos para aí você conseguir encaixar referências que você já tenha relacionadas a isso. E que sejam mais específicas, que não sejam Bauman ou outros tipos. Então, essas referências que todo mundo usa, cara, eu jamais usaria na minha redação, e isso tá claro aqui. Foi uma redação 960, em que a pessoa conseguiu colocar aqui 4 referências que foram muito específicas para esse tipo de tema, por exemplo. E que ela me falou que o objetivo foi, ela não sabia referências sobre isso, mas ela já tinha usado essas referências em outras redações, tinha visto em outros textos motivadores, e agora tá conseguindo usar também aqui na redação do Enem. Essa questão que ela tá falando é o que todo mundo tem que ficar entender, né? A gente tem os conteúdos, né? Então tem meio ambiente, tem inclusão, tem diversidade, e aí da diversidade tem diversidade sexual, diversidade de gênero, as várias coisas, né? Que perpassam a sociedade. E na verdade, o que é muito comum, o conceito é de temas transversais. Esses temas perpassam, né? Eles vão se entrecruzando. Né? Então, uma ideia. Né? O que tem a ver meio ambiente com questão social e econômica? Né? Então, peraí, se eu tenho um grupo, se a gente depende do meio ambiente para que a gente tenha desenvolvimento econômico, né? O social, né, também é dependente disso. Então, a gente tem que entender que os temas eles vão se entrecruzando. E a perspectiva do Enem é muito disso, né? De interdisciplinariedade e transversalidade. Então, uma coisa vai se conectando com a outra. Outras coisas muito legais, que muita gente erra. Aqui, essa parte aqui final, chama tese, tá? E na tese, muita gente erra por quê? Porque também leva um negócio meio pronto, que fala, por exemplo, a gente tem que entender os motivos e as consequências dessa problemática. Aí você leva isso já meio decorado. Que é mais ou menos o que ela botou aqui, né? Tipo, vamos entender a origem e a repercussão.
Ok. O problema não é isso. O problema é que se você fala aqui em cima que você vai falar da origem e você não fala de origem, perdeu o ponto. Então, ela colocou que falou da origem e no primeiro argumento ela colocou a história. Então, opa, estamos falando de origem. O problema é que você às vezes fala que você vai falar de causa e Isso aqui que ela está falando faz todo sentido, porque é o que eu falo para os alunos. A tese é promessa, desenvolvimento é o cumprimento da promessa. Então, as partes do texto têm que estar muito bem conectadas. Então, eu faço uma tese em que eu digo que eu vou falar da coisa A e da coisa B, e no desenvolvimento eu falo da coisa A e da coisa B, né? Isso aqui é o feijão com arroz, é o básico do básico que vocês têm que saber. consequências, e você não fala de uma consequência, vamos falar da causa. Mesma coisa aqui, ela falou da repercussão, e esse segundo parágrafo é sobre as consequências disso. Então tá certíssimo, tá certíssimo. Sara, eu não sei como fazer a tese. Faz o seguinte, não faz a tese primeiro. Faz primeiro os argumentos, e depois você faz a tese. Porque na tese você vai dizer basicamente assim, olha, eu vou falar sobre isso e aquilo. Entendeu? Então, que é mais ou menos isso, ó. A partir desse contexto, não se pode hesitar. É imprescindível entender a origem dos estereótipos relacionados à velhice no Brasil, bem como a repercussão desse problema na estrutura do país. Ou seja, basicamente um resumo de 2 parágrafos de argumentação. Isso aqui é bem interessante. É uma coisa que eu falo também para muita gente, para os meus alunos. É mais fácil você acomodar a introdução ao desenvolvimento do que o desenvolvimento, né, na introdução. Então, muito aluno, ele faz a introdução lá do jeito que ele acha que é que ele planeja, aí não pensa no desenvolvimento. Quando ele vai executar o desenvolvimento, ele vai percebendo que ele não está conseguindo trabalhar da maneira, aquilo que ele prometeu, da maneira como se deveria. Então, meio que ele se vê sem repertório, se vê sem argumento. Então, é muito mais inteligente você primeiro definir o desenvolvimento e aí você faz a sua introdução, né, já levando em consideração o desenvolvimento. Então, isso aqui é uma estratégia também bem poderosa. É isso. Fechou. Outra coisa, eu também começaria com uma referência, uma estrutura que eu adoro usar. Então, você já começa contextualizando com uma referência. E aí, uma coisa que é linda da redação dela, eu vou te mostrar várias coisas que ela colocou nesse sentido que o Enem ama. E eu tenho certeza que o Enem vai cobrar bastante esse ano também. Que é a ideia de você se posicionar. Do tipo, olha, admirável frase, ela admira. Tem muita gente que acha que o Enem é uma prova que você vai ter que colocar informações. Ah, não, porque o número de casos de não sei o que está aumentando. Tá, mas o que você acha sobre isso? Você acha isso bom ou você acha isso ruim? É claro que você não pode falar isso diretamente. Eu acho bom ou eu acho ruim. Então, como que a gente fala isso indiretamente? Esse aqui é uma coisa que, na verdade, ela está falando, né? E muita gente demora para entender isso. Texto dissertativo argumentativo é um texto que você defende seu ponto de vista. Então, isso aqui é a sua opinião sendo defendida. Você não vai defender de uma maneira infantil, né? Eu penso, eu acho, mas esse posicionamento, você trazer o que você pensa, acha, né? Deixar isso claro, né? Através de alguns adjetivos, é claro que você não vai exagerar, mas você mostrar a sua visão, né, e comprovar isso com argumentação, isso é o que se espera. Não é questão tá agradando a banca. Não, você está fazendo o que se espera de um texto dissertativo argumentativo. A gente fala que a gente acha muito admirável, né? Ou a admirável frase da jornalista. Então, você está colocando sua opinião de uma forma discreta. Mas sua opinião tá ali, você acha admirável. E, gente, isso dá tanto ponto que você não tem ideia. Então, redações que não tem isso perdem muito ponto. Redações que têm isso ganham muito ponto. Eu vou mostrar vários exemplos para vocês. Então, tem esse admirável frase, indica de forma crítica. O que mais? A naturalização da discriminação perante o envelhecimento. De tal maneira, hoje, muitos idosos sofrem. Isso aqui é maravilhoso, que é você mostrar... Não maravilhoso que os idosos sofrem, pelo amor de Deus. Mas é maravilhoso você mostrar o quanto que é importante a gente discutir esse tema, o quanto que esse tema é relevante. Isso ela colocou aqui, ó. Muitos idosos sofrem com as dificuldades acerca do envelhecer, pois se enquadram à mercê de um sistema alheio à qualidade de vida e à realidade imposta a essa parcela da população. Então, é quase de dizer, olha o quão absurdo é isso.
sabe? Então, esse é o efeito que você quer causar. Você quer mostrar a sua opinião e você quer mostrar o quanto esse tema é importante e o quão errado as coisas estão hoje. Basicamente é isso. E isso a gente Marcar coloca na território. introdução. E aí, na argumentação, como é que se faz para ganhar ponto? Primeira coisa, você coloca aqui o seu tópico frasal, que é você dizer o eu acho sem o eu acho. Então ela colocou, por exemplo, assim, eu acho, tira, né? Esse é imaginário, o eu acho. Eu acho que é importante entender o quanto as desigualdades sociais e etárias advêm do histórico desinteresse político. Pegou? Então, eu acho que você escreve o resto e tira o eu acho que. Aí é só imaginário para facilitar a gente na. O tópico frasal ele tem um papel importante, né? É uma frase que indica o conteúdo daquele parágrafo. E o tópico frasal, o ideal é, né, a estrutura que se mostra vencedora no Enem é aquele em que o tópico frasal vem primeiro, né? Então, como o avaliador ele lê muito rápido, tudo tem que estar dentro de uma sequência muito previsível, né? E que ele vai lendo e identificando de forma mais rápida. Então, a gente vai pensando em algumas estratégias nesse sentido. A fazer na hora da prova. Continuando. Isso acontece porque, olha só, ela vai explicar as causas, e eu amo fazer isso. É uma sequência de causas ou uma sequência de consequências. Vou mostrar. Por quê? Isso acontece porque o desenvolvimento. Isso aqui, gente, é uma coisa bem curiosa. É algo que eu sempre falo também nas aulas. É, a redação do Enem é discussão de problema e a apresentação de solução. Sendo que eu não só mostro o problema, existe o problema X. Não, eu tenho que discutir o que está causando o problema. Porque a minha solução vai atacar a causa do problema. Certo? Então, eu não ataco somente o problema, eu ataco a causa do problema. Isso é uma questão de lógica, é de você construir o texto de modo que eu tenho uma engenharia que dá o gancho para a próxima coisa. Então, eu tenho um problema, eu discuto a causa do problema, certo? E essa causa do problema é o gancho da minha proposta de intervenção. Então, já no desenvolvimento, eu já vou plantando a sementinha para a proposta de intervenção. O comunitário depende de uma minoria que detém o poder e as forças das instituições, como o Ministério dos Direitos Humanos, beleza? Os quais muitas vezes são liderados por núcleos corrompidos pelo patrimonialismo. Essa teoria é estudada pela historiadora, que aborda os desafios de promoção do sucesso, blá blá blá, acentuados à medida que você. Beleza. O que é a parte importante aqui? Olha, eu acho que isso acontece por causa disso. Sabe a historiadora? Ela fala exatamente isso também. É quase como você comprovar. Então, o seu repertório, cada vez mais no Enem, ele não tá ali por acaso. Não é simplesmente você botou lá Thomas Hobbes e foi isso aí. Sabe? Esse repertório, ele serve para comprovar o que está dizendo. Então, Assim, nunca foi, né? Na verdade, sempre houve um ponto cego nessa parte da avaliação do repertório sociocultural. Sempre houve um ponto cego, né? E foi nesse ponto cego que o pessoal do modelo pronto nadou de braçada, né? Então, e claro, funcionou, né? Então, você vai fazer aquilo que funciona. A grande questão é que o vestibulando ele não desenvolveu a capacidade de pensar, né? E aí isso não é o que o Enem quer. O Enem, tô falando do Enem de maneira em geral, não faz parte da filosofia do Enem, certo? Então, quando você está dentro de uma estrutura que basicamente você está apresentando um repertório só por apresentar, você está indo na contramão do que a banca de fato quer, certo? Sendo que ao longo do tempo a banca tinha um ponto cego com relação a isso, ela não sabia ainda como penalizar isso. Então, e aí em 2025 eles, não, peraí, tá demais esse negócio, vamos aqui acabar com essa história desse repertório de bolso. eu tô dizendo que o poder e as forças das instituições são liderados por núcleos corrompidos. Essa teoria é estudada pela historiadora. Olha só como eu tenho razão. No fundo, é mais ou menos isso.
aborda desafios, blá blá, deseja. E é isso, né? Você tem a tese e o argumento comprova a tua tese. Então, o repertório sociocultural ele serve para validar a sua opinião. Você pensa de tal forma. Eu penso dessa maneira. A minha opinião é essa. Isso é a tese. Por que que você pensa dessa forma? Isso é argumentação. Quando você explica para a pessoa, né, no caso, para o avaliador, por que que você pensa dessa forma, isso é a construção do seu parágrafo de desenvolvimento. Priorizar desejos pessoais, nananã. Dessa forma, apesar de sermos um país, mostra. Beleza. Outra parte aqui importante. Colocou dado, que é uma coisa que não é obrigatório na redação do Enem, e inclusive colocando aqui 2 referências também é uma coisa meio a mais, né? Então não acho que você tem que botar 2 referências pro parágrafo, que tem que ser assim, não precisa necessariamente. Mas uma coisa interessante é que você vai meio que provando as coisas. Só que o maior perigo disso é que fique um texto com muita informação e pouca opinião. Então, essa é a parte que realmente você tem que prestar bastante 30 atenção. linhas. O texto é um texto argumentativo, não um texto expositivo. Certo? Então, para cada assunto, você precisa de um dado, informação, um repertório que comprove aquilo. É mais que o suficiente. E o resto do parágrafo, você vai exercitar, né, a sua linha de raciocínio, a sua crítica, a sua análise. Como é que aquele dado ajuda a entender o problema que você está discutindo. É você, né? É a sua parte. Logo, com a permanência de estereótipos reservados aos idosos, essa parcela da população continuará sendo marginalizada no campo comunitário. Essa parte final eu gosto, que é tipo, olha só o quanto isso é problemático. É basicamente isso, você coloca tipo uma consequência muito ruim pra fechar o parágrafo. Dizendo assim, tá vendo se isso aqui continuar? Vai ser muito ruim. É o fecho, né? Você vai fazer um fecho que você arremata ali toda aquela argumentaçãozinha. Esse fecho pode ser, né, uma consequência, pode ser uma conclusão, pode ser já algo que dali você meio que faz o gancho para a proposta de intervenção. Tem várias maneiras de você fazer esse fecho. É basicamente isso. E aí, no segundo parágrafo de argumentação, ela colocou sobre a consequência. Então, falamos da causa do primeiro parágrafo, falamos da consequência no segundo. Você pode fazer assim. É uma coisa que eu coloco como possibilidade, né? Causa, consequência. Não mistura tudo. Cada parágrafo de desenvolvimento tem que ter o seu conteúdo, né, principal. Então, ponto positivo de um lado, ponto negativo do outro, né, se o tema permitir, causa de um lado, consequência do outro lado. É a organização de parágrafos, isso tem a ver com projeto de texto. É muito legal. Inclusive, me surpreendeu até o conectivo, consequentemente, aqui no início. No geral, a maioria das redações usa além disso, ademais, outrossim. Gente, outrossim, eu não... Precisa, eu tenho né? preconceito com conectivos muito... essas coisas velhas, não. Muito refinados. Até demais. Não, e aí, mas enfim, colocou causa e consequência. Dá pra você trabalhar com 2 causas, do tipo, cada parágrafo é uma causa diferente. Dá pra trabalhar com 2 consequências, cada parágrafo é uma consequência diferente. Dá pra trabalhar um causa, consequência, tá? As 3 formas estão certas. E aí, vamos lá. Consequentemente, a diferença do grau de desenvolvimento da sociedade idosa repercute no subdesenvolvimento da nação. Então, isso aqui é basicamente a consequência dela. Falou do sociólogo, tá aqui o sociólogo, e aí fala perceptível de existência, o governo incapaz de reproduzir ações impeça o povo brasileiro de alguma maneira. Essas são as consequências, né? Em outras palavras, apesar da complexidade social, o Brasil ainda mantém contornos antidemocracia, questionar a disposição, uma vez que naturaliza preconceitos da velhice, perpetuando um envelhecimento deprimido e transformando a cidadania em um propósito inalcançável na nação brasileira. Então aqui meio que uma cascata de consequências, né? Então isso gera isso, gera isso, gera isso, gera isso. Eu gosto bastante de fazer assim também. Porque a pessoa tá analisando. Minha única crítica aqui talvez é porque analisa. ficou muito parecido com o primeiro parágrafo, no sentido de os dois são um pouco mundo político e tal, um pouco mais subjetivo, digamos, uma camada assim. Eu iria para uma camada mais objetiva, meio de mais nesse sentido mesmo, de dados ou de alguma parte mais específica disso, no sentido de clareza, falando dos idosos. O que eu botaria aqui, por exemplo? Os idosos relacionados. Quanto mais clareza, quanto mais objetividade, melhor, é mais seguro. Tá? É um caminho mais seguro, tá? Então, a gente quando ensina, quando a gente prepara o aluno,
A gente pensa assim, qual é o caminho mais seguro para o aluno? Pensando naquele aluno que ele tem que ter, ele vai tatear ali, né? Ele precisa de instruções que vão, que ele pode ter segurança, né? Em replicar, né? Então, isso sem ser modelo pronto, né? Porque aí o modelo pronto é uma radicalização, né, dessa ideia, né? Mas você ir por uma coisa mais pé no chão, mais clara, mais analítica, é um caminho mais seguro. À saúde, idosos relacionados à educação, idosos relacionados à família. Então eu pegaria dessas partes como se fossem aqueles eixos. Ah, os idosos relacionados ao meio ambiente. É meio estranho, mas eu pegaria talvez um aspecto do tema para trabalhar aqui. Essa é uma das únicas coisas que eu faria. Não porque tá errado, mas porque é mais fácil. Eu acho que aqui no campo das ideias, é mais difícil de você trabalhar, só nesse sentido mesmo, não é que tá errado. E aí aqui, mais um desse modo, eu amo concluir o parágrafo, tá? Então, você não conclui o parágrafo do nada, você bota um logo, ou um desse modo, ou um dessa forma, e aí você coloca... Ela fala que ama, mas assim, né, usando aqui uma linguagem mais técnica, né? O parágrafo de desenvolvimento, ele é como se fosse um mini texto tentativa argumentativa. Ele tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ele tem que fechar o raciocínio. Então não é uma questão apenas afetiva, é uma questão lógica. Meio que aqui, deixa eu ver o que ela colocou. Em países aspectos fundamentais colocados e mantidos em risco. Que também poderia ser tipo uma reafirmação do que está acontecendo, reafirmação do problema, etc. Tá certinho. Intervenção, vamos lá. Portanto, beleza, nananã. Para esse propósito, você pode inclusive ir direto, tá? Portanto, vírgula, a imprensa... Manda ver. Única coisa que... Porque... Pode ir direto, mas é bom fazer aquela retomadazinha, né? Uma frase dá certo. Porque senão fica muito seco, sabe? É bom ter uma fluidez. Mas se você vai direto também, não é necessariamente... vai implicar numa punição. É isso, tá? E direto não necessariamente implica numa punição. Essa é uma redação que tá gigante, né? E realmente eu perguntei pra mulher, mas deu pra botar as 30 linhas? Ela falou, deu. Tive que dar, né? Escrever um pouco a letra, mas deu Letra certo. miúda. Mas se quiser resumir alguma coisa, a conclusão é uma das coisas que dá pra resumir, porque essa parte inicial você não precisa colocar necessariamente. Dá pra ir direto na proposta. Portanto, a empresa socialmente engajada, a título exemplo, Instagram e televisão. Então aqui temos o agente, temos aqui, que seria, eu imagino que seja mais um detalhamento, né? Que tá colocando qual que é a parte da empresa, da imprensa, enfim. Deve criar um projeto, então aqui é a ação, informa a população sobre a importância do envelhecimento saudável. Tal propósito correrá por meio de participação de profissionais competentes, também está detalhando bastante coisa aqui, a fim de formar cidadãos que ciências verdes podem mudar o atual cenário da precária cidadania brasileira. Simples, eficiente. Cara, a proposta de intervenção é uma das coisas que menos tem que ter paranoia. Porque a proposta de intervenção, se tiver os 5 elementos, agente, ação, meio modo, finalidade e detalhamento, acabou. Eles não ligam muito porque exatamente o que você bota, se é muito vago. Proposta de intervenção é estrutura sintática. É isso aqui. O que essa menina botou aqui é para fazer. Né? É isso. Não tem muito o que inventar. Tá? O que vocês têm que ter atenção é justamente se você está seguindo ali os 5 elementos, está tudo presente e se ele se conecta com o desenvolvimento. Se por acaso você tiver uma solução que está completa, mas de alguma maneira ela tem uma imprecisão, ela tem uma incoerência, uma inconsistência, ou ela não está batendo 100% com o desenvolvimento, aí isso é penalizado na 3, que é projeto. Tá? Então a coisa mais tranquila é conseguir os 5 na competência 5, né? Os 200 pode ter noção, gente. Você pode inventar o que você quiser. Então, a proposta é uma das coisas que eu menos me preocuparia se você botar os 5 elementos. Se não botar, aí perde ponto. Certo? O que eu mais me preocuparia pro Enem 2026 seria, sem dúvida, essa parte de repertório. Pro seu repertório não ser um repertório coringa, não ser aqueles que todo mundo usa, que não serve pra nada. Ser de fato um repertório que fale diretamente sobre o tema ou que fale sobre um eixo que você trouxe na sua argumentação. Isso com certeza. Sobre o próprio argumento em si. Eu usaria um argumento que também não fosse decorado, clichêzão, mas que fosse alguma coisa extremamente específica em relação àquele tema. Então, se o tema por exemplo, melhor, deixa eu pensar um tema recente aí que caiu.
Pode ser o tema do registro civil. Você vai falar de um problema específico daquilo. Então, problema de pessoas que não têm um registro civil. Qual que é? Já tem que pensar na hora, cara. Esse é o negócio. Às vezes a gente quer já levar um negócio pronto e aí que a gente se enrola. Então, eu já aprendi. O repertório tem que estar próximo do tema. Então, se o tema é Brasil, que raios eu vou falar de Utopia do Thomas More, entendeu? O tema é Brasil, racismo no Brasil, violência contra a mulher no Brasil, entendeu? O repertório tem que estar mais próximo. Então, se por acaso eu estou falando de racismo no Brasil, eu vou usar Djamila Ribeiro, que trata de racismo no Brasil. É isso, é proximidade do repertório com a temática. Não é um repertório distante que eu faço um contorno, né, um contorcionismo mental para poder forçar a barra e dizer que uma coisa tem a ver com a outra. Às vezes a conexão que tem é só com palavras. Aqui tem uma palavra, aqui tem a mesma palavra. E só porque é a mesma palavra quer dizer que está próximo? Não, né? Não é isso. Não é assim que a banda toca. E, sem dúvida, a estrutura da redação, inclusive se você quer aprender redação comigo esse ano, deixa aqui na descrição, eu deixei um link, que é o link da plataforma do Hospital Questiona, que é a minha plataforma. Lá tem um curso de redação comigo e com a Fran, que é maravilhosa, ela é mestre em letras, é sensacional. E aí ali tem toda a plataforma completa, né? Tem tanto o curso de redação como também todas as outras matérias, matemática, física, química, pode usar qualquer coisa comigo, aqui tem na descrição do vídeo também. Então, eu focaria nessa parte de estrutura, aprender o que você tem que colocar e por que você tem que colocar, tipo, 5 elementos da conclusão, aprender a parte de regras gramaticais voltadas para redação, tudo isso tem lá nesse curso também. Mas o mais importante aqui não leve pronto coisas que não dá para levar pronto. Tipo, argumento é uma coisa que a gente vai ter que olhar um tema e pensar numa coisa específica daquele tema. Repertório é a mesma coisa, óbvio. No repertório eu te dei aquela dica, né? Você pode usar repertórios dentro daquele eixo, por exemplo. Então, conforme você vai fazendo as redações, você pode, inclusive, sempre anotar esses repertórios que funcionam bem para aquele tipo de tema. É aquela lógica, né? A lógica é você ter um tema, depois você formula a sua opinião acerca do tema e depois você vai procurar o repertório, a argumentação. Não é? Quando você já vem com o modelo pronto, com o repertório já pré-selecionado, tu está invertendo a lógica da produção de texto. Tu tá tentando encaixar o repertório na ideia, e não é isso. Você tem a ideia e você busca entre vários repertórios aquele que se encaixa melhor. Não é que funciona bem para tudo, porque aí eles são clichês, coringas, não resolve, mas se são repertórios específicos, mas sobre aqueles eixos, isso sim vai funcionar. Fechou? Então esse é o modelinho que eu usaria para redação desse Enem. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa o like aqui, porque se esse vídeo chegar em 5 mil... Que já chegou. Então aqui no caso, nem foi modelo pronto, né? Que ela apresentou, nem foi modelo, né? É uma estrutura. Né? O que a gente tem aqui é uma maneira de você organizar o texto de modo a satisfazer os critérios do Enem. Então, realmente, para 2026, o desafio do vestibulando é aprender a construir uma argumentação consistente sem recorrer a muletas, né? Sem recorrer a modelos prontos. É isso. Se você gostou desse vídeo, sou o professor Raoni Coriolano. Me siga aí para conteúdos relacionados a linguagens, redação e outras coisas mais aí. Tá bom? Valeu, até a próxima.